meant to be. At this point I feel I got a history with how I fought too hard with boys initially. I'm trying not to take it too personally, baby. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. For better or worse, I'm closing the door. We can't make this work. I'd rather be Hoje em dia eu digo que vencer a procrastinação e a ansiedade é uma luta diária que eu e você precisamos administrar, né, da melhor forma possível para cada pessoa e para cada rotina, para cada contexto, certo? A gente colocou o nosso computador aqui na TV de 50 polegadas da sala e isso possibilita para que a gente possa, de fato, fazer exatamente o que a gente faria no escritório de casa, porém no conforto do sofá. E tem sido muito divertido, modéstia à parte, tá? E aí, em paralelo, a gente assiste um videozinho no YouTube, por exemplo, e aí, um outro equipamento é você ter bagulhos que, né, te potencialize o mais fácil possível os seus entretenimentos. Então, incluir hobbies, criatividades, lazer todos os dias, nem que seja 1%, isso ajuda demais no meu processo criativo, na minha procrastinação, na minha ansiedade. Tudo isso fica melhor administrado, né, quando eu dou essa margem à minha criatividade, né? Então, por exemplo, videozinho no jeito para assistir aqui na palma da mão, consigo escrever, né? Ai, é maravilhoso. Outra coisa, né? O mousezinho é uma mãe maravilhosa. Ó, e claro, além de coisas digitais, que é um paraíso por si só, né? Modéstia à parte. Ter de posse itens manuais. Então, por exemplo, aqui, por enquanto, tem essa cesta, onde eu tenho um caderno de despejo. Esse caderno nada mais, nada menos que é um caderno no qual eu resgatei de uma doação, né? E eu simplesmente criei a minha própria capa. Fica uma dica. Esse desenho, ele veio desse livro, que é um livro de colorir anti-estresse, que, modéstia à parte, eu comprei ele num bazar beneficente, maravilhoso, no precinho. É arte terapia pura, tá bom? Por favor, foque nisso, porque tudo que eu for mencionar aqui
são algumas sugestões na prática que têm minimizado essa questão da ansiedade e da procrastinação, porque são momentos de mais atenção plena. Então, esse livro, por exemplo, tem alguns desenhos, alguns modelos em branco, onde você escolhe aí de acordo com o seu feeling do dia, qual te apetece. Aqui, por exemplo, ó, do nada eu tava pintando essas bagulho, criando uns desenhos complementares, e foi me dando alguns insights, algumas perspectivas de ideias, sabe? E isso é muito legal, porque a nossa cabeça, assim, é bem aleatória às vezes, né? Se você for assim um pouquinho como eu, e aí algumas coisas fazem sentido mais, outras não fazem. Do nada eu tava pintando, aí do nada veio em mente algumas coisas que eu gostaria de estar adquirindo um dia, tá? Que eu preciso comprar. Aí do nada me dá algumas ideias do que fazia mais sentido focar em casa, no maior acolhimento e aconchego. Aí do nada coisas que eu quero estudar. Enfim, quando eu tô nesse momentinho de mais atenção plena, por exemplo, em questões manuais, ter esse foco, né, de estar com, por exemplo, o aparelho celular longe, é ótima oportunidade para eu focar e expandir algumas ideias sem nenhum tipo de repressão, sabe? Então tem sido muito assertivo, né? Tem me sentido muito mais leve. Em contrapartida, ter alguns materiais que lhe auxiliem nesse processo. Hoje em dia eu tenho canetinhas, né? Tenho marca-textos, canetas mesmo, lápis de cores, lapiseiras. Aí eu tenho alguns esqueminhas aqui avulsos, miúdos, tá? E aqui tem alguns baralhos, mais do maridão esse aqui. O meu preferido por enquanto é Uno. Magnífico. E aqui é um caderno, né? Completando o que eu tava falando. Eu colei essa capa, rasguei desse livro e colei aqui. Eu pintei, então traz um significado a mais. Tem uma frasezinha bacana. E outra coisa legalzinha é que aí você pode brincar. Ó, esse aqui é outro que eu pintei também. Esse caderno fica até uma dica complementar. Esse caderno especial, como eu já resgatei, ele tem um teor, né, afetivo, simbólico de doação. Então, eu ressignifiquei ele, né? Primeiro, eu tenho algumas anotações aleatórias, tenho questões de café que caiu e tá tudo bem, são histórias pra contar. Por exemplo, eu vou contar essa história desse aqui, do café do meio. Esse café, ele tinha caído um pouquinho na mesa do escritório lá. E aí, não tinha de posse um pano próximo. E aí, como eu queria focar no que eu tava fazendo lá, eu peguei esse caderno, abri e arrastei. Isso é história pra contar. Nossa, que pelo menos eu posso usar até como um molde, né? Pra poder... Nossa, pensei nisso agora. Pra poder fazer... Olha, a gente pode criar isso aqui juntos. Ai, caramba. É um mundo sem volta. Depois quando você se permite criar sem nenhum tipo de julgamento de perfeição, sabe? Voltando. É um caderno qualquer. Não se apegue à marca, apegue apenas no intuito principal, que é lhe trazer pro acolhimento. Eu vou te dar a sugestão. Eu já anotei aqui nas folhas todos os meses daqui até dezembro, tá? E aí eu fui colocando. Só que no decorrer, eu meio que me esqueci da ideia e anotei coisas aleatórias. Tá tudo bem. Eu passei um risco e anotei alguma coisa que foi, né, significante naquele mês específico, frases aleatórias, coisas assim em relação à gestão dos projetos, né, outros rabiscos, mais café que foi bebido com muita alegria, né. Aqui também foi dado início a uma estruturação de um roteiro. O roteiro geralmente começa por aqui, depois ele vai sendo melhor lapidado na notas do Keep, né, com alguns estudos mais apurados sobre o assunto, por exemplo. Aqui tem recomendações de livros. Então fica a dica aí, um caderno onde você possa despejar sem nenhum tipo de necessidade de perfeccionismo. É você com você mesma, ninguém vai estar aqui julgando, né, as suas coisas. Isso é muito bom. Pensamentos, né, coisas que eu fui ouvindo, por exemplo, um podcast, aí eu anotei aqui, recomendações de livro. Outra coisa, aqui já tem algumas anotações sobre o
o mês vigente, coisas que foram significantes em algum momento pontual, ó, assinatura de um programa de edição que eu super queria, uma aquisição de um equipamento, aquisição de um veículo, livros lidos. Aí eu fiz a minha própria avaliação aqui para poder passar adiante para a galera aí do YouTube depois. Enfim, aí são alguns meses próximos. Aí do nada eu quis anotar aqui, tava tendo algumas reflexões sobre, né, melhores estruturas de dias para poder programar conteúdos, sabe aquela coisa que você vai desmiuçando, programação, mais café, maravilhoso. Ah, tá, aqui é bem legal também a gente abordar, deixa eu só guardar aqui. É interessante que muitas das vezes a gente cria, às vezes, coisas um pouco complexas para nós mesmas, né? Falo por mim. Então, por exemplo, aqui estão algumas coisas, um esboço, né? Que eu tô estruturando ainda, da minha agenda mensal, semanal, mas sem nada taxado e escrito em pedra, sabe? Então, vamos supor, aqui. As minhas manhãs, por exemplo, no que depender de mim, elas têm muito mais flexibilidade de exercer qualquer tipo de atividade sem horário, tá? Obviamente, recheada de privilégios, né? Não sei se você tem essa possibilidade, mas os meus horários fixos, a princípio, até o momento, eles estão destinados no período da noite, tá? Da noite. Então, eu tenho essa possibilidade. Então, é legal você até ter um papel para você destrinchar isso, quais seriam as áreas, né, de priorização aí que contemplasse uma realização e propósito na sua vida. Então, hoje em dia eu tenho entendido na dinâmica de uma rotina que eu quero mais tranquila, que abranja nesses períodos, manhã e tarde, por exemplo, mais o meu foco na área pessoal, na área de qualidade de vida, na área de relacionamentos. Então, tudo que tem a ver com essas 3 áreas, por exemplo, vão estar aqui, né, no que depender de mim. E aí, à noite, é um foco mais destinado a profissional. E o profissional está desde recursos financeiros, está desde realização e propósito e também de contribuição social. Vou mostrar aqui na telinha do computador Google Calendar, onde compõe as minhas agendas, sejam elas pessoais, da família, tarefas, né? Ou relacionado a alguma plataforma que eu estou atuando. Eu vou até abrir uma outra agenda aqui junto com você, para você ver quão fácil é, que são das 2 plataformas das quais eu atuo, né, de uma forma mais focada no âmbito digital. E aí eu vou até colocar uma corzinha que tem a ver com a plataforma, ó, o YouTube. Eu vou abrir para você. Nota-se que a dinâmica como eu tenho feito é a mais simples possível, porque o simples para mim tem dado super certo para ter essa consistência e continuidade e ser sustentável na organização. Aqui eu já sei que, batendo aqui o olho, já sei que já está programado, tá vendo um desenho? Já está programado um esquema no YouTube relacionado a podcast. Então vai ser um áudio já programado. Aqui são os vídeos que já estão pré-programados no YouTube. Então eu crio um evento, né? Vou mostrar aqui, já com o dia inteiro já selecionado. Eu poderia colocar a data, tá agendado? Poderia, mas para mim faz sentido assim. E aqui já são os dias que tem vídeos já programados. Por exemplo, até abril, né? Vídeos longos já programados. E aí, eu deixo aqui, ó, deixa eu fechar. Aqui nos favoritos, já o comando diretamente
no local onde isso já me agiliza para responder os comentários dos assinantes, tá? Então eu salvei os favoritos dentro da própria parte onde tem o chat. Então todo dia eu já dou aquela olhada. Aqui no YouTube é a mesma coisa. Eu favoritei, né, na barra de favoritos, exatamente na parte onde contém, onde eu preciso responder para os inscritos. Isso agiliza demais, tá? Outra coisa bacana, até vou abrir aqui também a minha agenda pessoal, que eu ainda tenho que fazer algumas atualizações para você depois você ver aos poucos. Aqui existem alguns compromissos de aniversário, também datas comemorativas, né? Ok? Eu apaguei algumas coisas porque eu quero redefinir também. Família, caso for necessário alguma coisa, né? Ó, por exemplo, coisas que já se passaram. Tarefas. Tarefas também, ó. Por exemplo, gravar a conclusão desse vídeo é o que está sendo feito, concluído. Preciso depois ler um negócio, um documento e criar alguns designs. E aí eu posso fazer alteração de cores. É tudo muito, muito, muito intuitivo, tá? Eu gosto pra caramba. Tá vendo? Fofinho. Posso mudar a cor também daqui, ó. Vamos colocar aqui um verdinho. Esse verdinho assim mais claro. A gente vai brincando, né, gente? A gente vai brincando. Outra coisa muito legal que eu posso mencionar é aqui no Keep. O Keep ele já tem esse esquema aqui, né, junto. Isso facilita demais todas as notas, as listas em que eu crio, porque eu uso muito o Keep nessa pegada de roteirizar, né, criar calendário editoriais. Então vamos supor, eu vou mostrar aqui, ó, em primeira mão. Existem algumas coisas que estão fixadas, já que são coisas que particularmente preciso dar essa atenção especial, porque é coisa que eu estou em processo, tá? Então já consta aqui alguns links que fazem sentido serem inseridos, né? Links que precisam ser creditados para pessoas envolvidas naquela criação, links de músicas, referências, né, que foram citadas, né? Aviso. E eu já deixo aqui meio que pré-programado comigo mesmo, né? Qual é a data e o dia previsto para esse vídeo que eu estou editando e gravando ser postado. Isso facilita demais. Tudo por intermédio da minha estratégia hoje em dia, que é focar exclusivamente na questão do que os inscritos estão querendo, algum tipo de apoio, né? Então eu só dou a minha opinião quando sou solicitada. E existem aqui outras capturas de tela de outras pessoas que deram seu parecer em alguma instância, em um determinado assunto, para que eu possa desmiuçar sobre aquilo. E isso é extremamente gratificante. E aí, no decorrer, o que eu faço para facilitar comigo mesma, a minha eu do futuro, eu coloco uma coloração que tem a ver com o YouTube, basicamente. É a cor mais vermelha que tem aqui. E aí, aos poucos, eu vou roteirizando, achando palavras-chave, perguntas pertinentes, referências, algo que eu vou agregar também naquilo que eu vou mencionar no vídeo. Então, aqui eu vou criando realmente o roteiro, sejam eles referente a áudio, sejam vídeos. Aqui tem a descrição já do YouTube. Enfim, então o Keep tem sido esse respaldo para criar notas referente a coisas assim desse tipo propriamente de criação de conteúdo. Tem sido muito legal. Eu criei uma notinha aqui que tem a ver com meus estudos autodidata, que eu quero me aprofundar no momento que eu desejar. Tem desde delivery de mercado aqui, né, que já está também já pré-programado para outro momento. Ok? Ai, é apaixonante, tá gostosinho. Outra coisa aqui é o tarefas, né? Tarefas, ele tem sido também várias listinhas que fazem sentido, ó. O ícone refere-se ao ambiente, né, no qual
vai ser destinado à atenção. Quando eu estiver no computador, eu posso vir a criar X coisa. Quando eu estou com X pessoa, posso vir a agregar com X conclusões daqueles afazeres. Relacionado a um processo de escrita, relacionado a causal, despejos variados, tá? E aí é uma questão muito particular. Eu posso vir agregar aqui outra coisa. Eu até deixo salvo aqui nos favoritos uns emojis que fica fácil para copiar. A gente vai pegando alguns hackzinhos, né? Que fazem sentido pra gente. Aí, por exemplo, vamos supor, pego esse daqui, aí eu coloco aqui. Aí eu pego alguma coisa, né? Vamos supor, alguma coisa no celular. Eu sei que posso resolver no celular. Vem aqui, tá? Computador, celular, microfone, enfim, você vai agregando aí a lista que faz sentido para você. Top? Isso. O simples tem dado super certo por esses lados. Tu sais, on se croit toujours plus fort que nos désirs. Mais parfois, c'est difficile de les affronter. C'est difficile si on ne trouve inutile. Don't you start with this conversation. Let us wait for your temptation. You're my Winnie, então, querida, procrastinação, vou falar num termo assim, é empurrar com a barriga, que a pessoa vai entender. Então, geralmente, pessoa assim, com TDAH, que tem dificuldade, é hiperativo, entendeu? Eles são tão ansiosos, eles falam, vou fazer depois, ou então, no caso de pensamentos acelerados, o que acontece? A pessoa faz planos, pensa como vai fazer, como vai acontecer, mas não coloca em prática, entendeu? No caso, assim, a gente trabalha pessoas que têm essa situação de procrastinar, colocar em planilha, se organizar, para ele visualizar e fazendo passo por passo. Então, procrastinar é isso mesmo, é adiar, é ir enrolando, pensar, a pessoa esquematiza, tá tudo ok, mas ela não sai do lugar, ou então ela vai fazendo, mas ela não entende que é um processo. Então, falando assim, empurrar com a barriga mesmo, com isso, aí a pessoa entende, aí a pessoa fica com dificuldade na produtividade, nos trabalhos que a pessoa exerce, entende? Alguns fica até mesmo disfuncional, ou então questão de estudo. Aí acaba provocando o quê? Uma série de coisas, porque até mesmo culpa, porque a pessoa, poxa, como é que eu fiquei tanto tempo e eu não fiz o que tinha que ser feito, porque ele ficou pensando, mas ele não agiu. Por experiência própria, essa questão de saúde impacta pra caramba nessa questão de ansiedade, de procrastinação, de organização, de planejamento, de produtividade. Eu falo por mim, né, que esses dias têm sido dias assim bem diferentes hormonalmente. Vou assim ser bem clara: prisão de ventre, irritabilidade por consequência, né, estabilidade, né, emocional, questões externas, internas, aqueles momentos que parece que às vezes você tem todas as respostas, aí do nada muda todas as perguntas. Essa vibe. É aí que você tem que recalcular as rotas de certas coisas que você aparentemente já estava tranquila e conhecida, já tinha uma previsibilidade, então certas previsibilidades lhe causavam conforto, acolhimento, ordem. Então, a partir desse princípio, sem dúvida alguma, antes de querer criar e entrar naquele flow de querer saber ferramentas, qual é o melhor aplicativo, parta do princípio você identificar
consultar um profissional da saúde para fazer aquele check-up de rotina. Espero que você não tenha nada, mas se tiver, o quanto antes você puder já direcionar sua atenção para fazer o que tiver que ser feito para melhorar, né, essa qualidade de vida e, por consequência, a sua rotina, o que é prioridade para você, os seus projetos, eles vão vir de uma forma muito mais acolhedora e gentil, porque às vezes tem muitas pessoas que atrelam o trabalho de uma forma desenfreada. Mas não é à toa, infelizmente a sociedade os premiam, né, quando a gente tem o excesso. Então a gente meio que nadar contra a maré. E agora, nesse finalmente desse vídeo, que particularmente foi bem diferente, porque eu tô numa fase que tô muito reajustando a rota de algumas priorizações da minha vida, do que realmente faz sentido no momento. Eu acredito que seja muito pertinente até trazer um ponto, né, de dicas de leitura para você, né, de lição de casa, não é mesmo? Eu tô finalizando a leitura, né, eu tô já no 87% desse livro, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, e tô no 73% da Bell Hooks, que é tudo sobre o amor. E eu tô até com uma marcação que foi mencionado, seguinte: a natureza da vida é a mudança, e a natureza das pessoas é resistir à mudança. E, sem dúvida, agradecer a você por você se posicionar nessa esfera também, de se permitir algum tipo de mudança, seja ela qual for, tá? E eu tô até refletindo daqui em diante como que vai ser as novas versões minhas e suas. Пытаться забыть, не выйдет и просто оставить как есть. Я должен сражаться, мир покорить, не выйдет так сдаться и в петлю залезть.